Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante, que é como nós podemos vencer a ansiedade. Como nós podemos vencer a ansiedade? Jesus já falava sobre a ansiedade, sobre os males da ansiedade, como nós podemos vencê-la há mais de 2000 anos atrás, né? Embora esse assunto tenha voltado à tona com muita força nos nossos últimos dias, nós vivemos em um tempo muito ansioso, em uma época de muita ansiedade, e o Brasil, por exemplo, é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, né? Mas Jesus, muito antes dos psicólogos falarem sobre ansiedade, dos psiquiatras falarem sobre ansiedade, né? Daqueles que trabalham na área da saúde emocional e mental falarem sobre isso, Jesus já falava sobre a ansiedade e como a ansiedade ela pode ser prejudicial à nossa vida, à nossa qualidade de vida, à nossa saúde, né? E o texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura conosco. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 24. A palavra de Deus diz assim: Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebidas? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Que texto precioso da palavra do Senhor, não é? E é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui, sobre como nós podemos enfrentar e vencer a ansiedade. E Jesus vai nos mostrar que a ansiedade ela é extremamente prejudicial à nossa vida, não é? A ansiedade ela é prejudicial, ela rouba a tranquilidade, ela rouba a paz, ela rouba o sono, ela rouba a qualidade de vida que Deus quer que nós tenhamos. Então a ansiedade realmente é muito prejudicial. E quais são os perigos da ansiedade que Jesus nos mostra aqui nesse texto? Primeiro, que nós podemos nos tornar como os incrédulos quando nós vivemos uma vida ansiosa, não é? Nós podemos nos tornar como os incrédulos. Jesus disse no versículo 32, olha o que ele diz no verso 32. No versículo 32 ele disse assim: pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Então os pagãos eles estão sempre correndo atrás dessas coisas. Eles vivem uma vida ansiosa, desesperados pelas coisas desta vida, correndo atrás das coisas desta vida. Eles não colocam a sua confiança no Senhor. Então quando nós vivemos uma vida ansiosa, vivemos uma vida cheia de ansiedade, inquietos, nós acabamos perdendo o nosso testemunho e nos assemelhando aos incrédulos, aqueles que não têm o temor do Senhor, aqueles que não temem a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós podemos descansar o nosso coração sabendo que o Senhor trará as provisões para a nossa vida que nós precisamos, que nós necessitamos. Claro que isso não significa que Jesus está fazendo uma apologia à preguiça, à ociosidade.
né, a falta de planejamento, nada disso. Jesus, pelo contrário, nos ensina que nós precisamos ser pessoas diligentes, trabalhadores. Toda a Bíblia nos ensina isso, né? Por exemplo, você pode ler o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios vai estar o tempo todo falando sobre a importância do planejamento, da sabedoria, da diligência, né, do trabalho árduo. Então, Jesus não nos está falando que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve estudar, que a gente não deve planejar para o futuro. Não é isso. Mas que a gente não deve viver uma vida preso à ansiedade, preocupado com as coisas dessa vida, porque isso vai roubar a nossa alegria, isso vai roubar a nossa qualidade de vida. Então, não é uma apologia à preguiça, à ociosidade, mas é que nós devemos colocar a nossa confiança totalmente no Senhor, estudando, trabalhando, fazendo aquilo que nós temos que fazer, fazendo aquilo que é correto, aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra que nós devemos fazer, mas enquanto fazemos tudo aquilo que nós devemos fazer, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, olha, quem não quer trabalhar, que não coma. Quem não quer trabalhar, que não coma. Por que ele falou isso? Ele falou isso para a igreja de Tessalonicenses, porque ali em Tessalônica havia alguns irmãos que começaram a interpretar equivocadamente o assunto da volta de Jesus. Eles começaram a pensar, bom, se Jesus está voltando, a gente vai esperar Jesus voltar, a gente vai cruzar os braços, a gente vai ficar aqui esperando Jesus voltar, sem fazer nada, né? Então, Paulo diz que essa ideia estava totalmente equivocada, que eles precisavam continuar trabalhando, que eles precisavam continuar fazendo o que eles tinham que fazer. E aí ele diz, quem não quer trabalhar, também não coma. Então, esse texto aqui de Jesus, assim, esse ensino de Jesus, essa palavra de Jesus aqui sobre a ansiedade, não é uma apologia para a gente ficar de braços cruzados, não fazer o que precisa ser feito, não é isso, certo? Mas que nós precisamos fazer o que fazemos, confiando no Senhor, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que nós temos que fazer, trabalhar, estudar, ser diligente, né, fazer planejamento para o futuro, confiando em Deus, descansando o nosso coração no Senhor e não permitindo que a ansiedade tome conta da nossa vida. Porque se nós permitirmos que a ansiedade tome conta da nossa vida, a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos perder o nosso testemunho como cristãos, nós nos tornaremos semelhantes aos pagãos, nos tornaremos semelhantes àqueles que não têm o temor do Senhor, que não depositaram a sua confiança no Senhor. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que a ansiedade também nos faz perder a alegria do hoje. A ansiedade nos faz perder a alegria do hoje. Então, se você vive uma vida ansiosa, você vai acabar perdendo a alegria do hoje, né? A alegria do hoje. E aí uma coisa importante que eu aprendi ouvindo o Dr. Mike Murdock, ele diz assim, olha, o único tempo que nós estamos vivendo é o hoje. O seu futuro ainda não nasceu, o seu passado já morreu. Então, o seu passado já morreu, o seu futuro ainda não nasceu. O único tempo que você está vivendo é o hoje. Então, esse hoje você precisa viver com qualidade, com intensidade, com alegria. Porque o hoje, como é que o hoje é chamado? O hoje é chamado de quê? Nós temos o passado, nós temos o futuro e o hoje é chamado como? De presente. Então o hoje é um presente de Deus para a sua vida. Não é verdade? Você já pensou nisso? O hoje é um presente de Deus para a sua vida. Esse instante que você está vivendo agora é um presente de Deus. Então você precisa viver esse presente de Deus como um presente, como um prêmio do Senhor para a sua vida. E viver com alegria, viver com intensidade. Porque você ainda não está no futuro. Você já venceu, já passou o seu passado, então você está vivendo hoje. Então quando você vive ansioso demais, preocupado demais com as coisas que vão acontecer amanhã, com as coisas que vão acontecer no seu futuro, você perde a sua alegria do hoje. Você deixa de desfrutar a alegria do hoje, que é o seu presente. Hoje é o seu presente. Cada dia que Deus lhe dá é um presente, como diz a palavra de Deus no Salmo 124, versículo 18. Salmo 124, versículo 18. Ou é 118, verso 24. Diz assim, esse é o dia que criou o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Esse é o dia que criou o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Então, hoje é o dia que Deus criou. O que nós precisamos fazer? Precisamos nos alegrar e nos regozijar nesse dia. Então, quando você vive ansioso demais, ansiosa demais em relação ao seu futuro, em relação às coisas que vão acontecer amanhã, você perde a alegria do hoje. E o que a gente precisa entender? Que
que o seu futuro, quando você chegar no seu futuro, Deus estará lá com você. Amém? Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Então nós precisamos descansar o nosso coração nessa convicção e nessa certeza. Não perca a alegria do hoje. Viva o hoje com alegria, viva o hoje com intensidade, porque hoje é o presente de Deus para a sua vida. Viva com muita intensidade, fazendo tudo aquilo que Deus quer que você faça para a glória dele. Então, quando você vive demasiadamente preso no seu futuro, porque a ansiedade é, como diz alguns estudiosos, excesso de futuro. Enquanto que a depressão, alguns estudiosos dizem que a depressão é excesso de passado, a ansiedade, segundo esses mesmos estudiosos, é o excesso de futuro. Então, quando você vive muito ansioso, você vive com 100% no futuro, com a sua cabeça somente no futuro. É errado planejar o futuro? Claro que não. É errado sonhar com o futuro? Claro que não. Com o futuro melhor? Claro que não. Mas você não pode viver só focado no futuro, porque o seu futuro ainda não chegou. Então você tem que viver o hoje com intensidade. Amém? Então, quando você vive ansioso, o que acontece? Você perde a alegria do hoje. Outra coisa que acontece quando você vive extremamente ansioso é que a sua ansiedade não vai prolongar a sua vida em nada, não vai ajudar você a aumentar a sua vida em nada. Pelo contrário, a ansiedade, ela diminui a expectativa de vida, a ansiedade diminui a qualidade de vida. E Jesus nos fala sobre isso no versículo 27. Olha o que ele diz aqui no verso 27. Verso 27 ele diz assim, ó: E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, ou seja, aumentar a sua vida, por mais que você se preocupe com isso. Ou seja, se a ansiedade tivesse o poder de aumentar a sua vida, se a ansiedade tivesse o poder de encompridar a sua vida, se a ansiedade tivesse o poder de lhe dar dias melhores, dias com mais qualidades, desse qualidade de vida, então valeria a pena ficar ansioso. Mas Jesus deixa bem claro que a ansiedade não pode encompridar a sua vida. A ansiedade não pode aumentar a sua vida, nem dar uma qualidade melhor à sua vida. Pelo contrário, a ansiedade pode encurtar a nossa vida, não é? A ansiedade pode roubar os nossos dias. A ansiedade também pode roubar a nossa qualidade de vida. Então, quantas pessoas podem ficar enfermas por conta de uma ansiedade? Em decorrência disso, né, aumentar o estresse, aumentar o risco de ataque cardíaco ou de outras enfermidades por conta da ansiedade e até mesmo poderem perder a sua vida antes do tempo. Ou roubar a qualidade de vida, né? Ficarem ansiosas, deprimidas, angustiadas, entristecidas, abatidas, né? Descontando na família a sua chateação, descontando nas pessoas que não tem nada a ver o seu aborrecimento. Então, a ansiedade rouba a sua vida e rouba a qualidade de vida. É outro prejuízo da ansiedade. Então não é bom ficarmos ansiosos. E aí Jesus nos fala como nós podemos vencer a ansiedade, né? Como é que a gente pode vencer a ansiedade? Já que ele não quer que a gente viva ansioso, já que ele está nos mostrando que a ansiedade é uma ladra da qualidade de vida, como é que a gente vence a ansiedade? Jesus nos fala sobre isso no versículo 25, quando ele diz assim, olha: Por isso eu vos digo, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que vocês precisam para se vestir. Aí ele diz assim, afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Então essa é a primeira lição, entender que a vida é mais importante do que a comida. E ele diz, e será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Entender que o corpo é mais importante do que as roupas. Então, olha só, a vida é mais importante do que o alimento, do que a comida. Então, se Deus já lhe deu a vida, se Ele já lhe deu a vida como um presente, se você já tem a vida como um presente de Deus, é claro que Ele vai prover o alimento que você precisa para sustentação da vida. Então, se você já tem a vida, Deus vai prover o alimento para você. Se você confiar no Senhor, o alimento que você precisa para prover a vida, para sustentar a vida. Aí ele diz, o corpo não é mais importante do que as roupas, então Deus já não lhe deu um corpo de presente. Então, se Deus já lhe deu um corpo de presente, Ele vai prover as roupas que você precisa para proteger o seu corpo, para cobrir o seu corpo. Então, isso é poderoso. Então, isso já é o princípio para você começar a vencer a ansiedade, a inquietação da sua alma, não é? E aí ele continua dizendo assim, que a gente também precisa olhar para a natureza, não é? É uma coisa importante para a gente vencer a ansiedade, é olhar para a natureza. E Jesus nos manda olhar para os pássaros e Jesus também nos manda olhar para
as flores do campo, né? Ele diz assim, olha para os pássaros, como eles não trabalham, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial os alimenta. Olha só o que ele diz aqui no versículo de número 26. Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, nem não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Essa pergunta de Jesus subentende uma resposta positiva. Sim, nós valemos muito mais do que os passarinhos. Para Deus, você é muito mais importante do que os passarinhos. Embora os humanistas querem botar o homem como igual aos demais animais, aos animais, a Bíblia vai nos mostrar que nós somos imagem e semelhança do Senhor, do Criador, imagem e semelhança do Criador. Portanto, nenhum animal foi criado à imagem e semelhança do Criador, mas nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Por isso, a Bíblia nos mostra que nós somos mais importantes do que qualquer animal que está na natureza. Então, se Deus alimenta os animais, Ele vai nos alimentar muito mais. Se Deus cuida dos animais, Ele vai cuidar muito mais de nós. Então você nunca viu um passarinho solto na natureza, ele morrer de inanição, ele morrer de fome. Você nunca viu isso. Pode ser até que um passarinho que esteja preso numa gaiola, por falta de alimento, ali o dono esqueceu de dar alimento, ou mesmo por crueldade, esse passarinho venha morrer. Mas na natureza você não vai ver um passarinho morrer de inanição. Por quê? Porque Deus sempre vai prover o alimento para o passarinho. Claro, o passarinho vai sair do seu ninho todos os dias em busca do seu alimento. Ele não vai ficar lá no ninho esperando alimento, né? A não ser que sejam os filhotes. Mas ele vai sair do seu ninho em busca do alimento. Mas Deus vai prover. Nessa jornada dele em busca do alimento, Deus vai prover. Deus vai prover o alimento para ele. Então é isso que nós precisamos crer, que Deus vai abençoar os nossos esforços, o nosso trabalho, vai abençoar a obra das nossas mãos nele, a nossa diligência, Deus vai abençoar. Então quando a gente crê nisso, a gente confia no Senhor nesse sentido, nesse aspecto, nós descansamos no nosso coração e nos livramos da ansiedade. E ele continua nos mandando olhar e observar também as flores. Ele diz assim, verso 28, e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Então o Senhor está dizendo o que para nós aqui? Olhe para as flores do campo. Deus veste as flores de beleza, Deus veste as flores de delicadeza, Deus veste as flores de esplendor. E ele diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, pôde se vestir como uma dessas flores. E a flor, ela dura muito pouco tempo, não é verdade? Dependendo da flor, alguns dias, algumas semanas talvez, mas geralmente são poucos dias que uma flor, depois de colhida, ela dura. Então Deus diz, olha, a flor é vestida com tanta beleza e dura tão pouco. Hoje ela está aqui, amanhã está murcha, jogada no forno, jogada fora. Então, se Deus veste com tanta beleza as flores, Ele está dizendo, Ele vai nos vestir também. Então essa confiança no Senhor, essa confiança de que Deus cuida de nós, essa confiança de que Deus está cuidando de nossas vidas, nos ajuda a vencer a ansiedade. E claro que Jesus está colocando aqui as necessidades mais básicas, mais fundamentais, não é que era comida, bebida e roupas, mas a promessa do Senhor é que Ele quer suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem, Ele quer suprir as nossas reais e verdadeiras necessidades. A palavra de Deus nos fala em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas e em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Olha o que diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou como diz algumas versões, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. O Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. Olha que tremenda declaração de fé. O Senhor é meu pastor e eu tenho o que preciso. Eu tenho o que necessito. Então o Senhor prometeu suprir as necessidades daqueles que colocam nele a sua confiança. Prometeu suprir as necessidades daqueles que depositam nele a sua fé. Então nós precisamos descansar o nosso coração nessa verdade. Então Jesus nos ensinou, olhe para a natureza, observe a natureza e veja o cuidado de Deus na natureza. Ele vai cuidar muito mais de você, apesar da sua fé ser tão pequena. Então nós precisamos crer na providência de Deus, precisamos crer
que a única coisa que pode impedir essa ação de Deus é a nossa desconfiança dele, é deixar de crer nele, né? É sermos incrédulos com relação ao seu cuidado, à sua promessa, ao seu amor. Então isso realmente pode impedir a ação dele em nossa vida, em nossa direção. E a outra coisa muito importante que Jesus nos ensinou para a gente vencer a ansiedade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 33, um versículo muito conhecido em toda a Bíblia. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nessa versão aqui, eu estou lendo a Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Ponham em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, se você colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, Ele vai lhe acrescentar as outras coisas. Tudo que você precisa, Ele vai lhe acrescentar. Amém? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos buscar em primeiro lugar as outras coisas. Nós queremos buscar em primeiro lugar a carreira, o casamento, o sucesso financeiro, o sucesso acadêmico. E a gente quer colocar essas coisas em primeiro lugar. E depois, se sobrar um tempinho, a gente tenta acrescentar o reino. Mas não é assim que funciona. O reino de Deus vem antes. O reino de Deus vem em primeiro lugar. E se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor está prometendo que Ele vai nos acrescentar as outras coisas. Ele não acha, o Senhor não julga errado nós buscarmos o crescimento financeiro, nós buscarmos o crescimento educacional para nós, para nossa família, para os nossos filhos, uma família abençoada, um casamento para você que é solteiro, dos seus sonhos. Não é que é errado, Deus não acha errado a gente fazer isso, buscar estas coisas. Só que nós não podemos buscá-las em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O reino de Deus é a sua justiça. O reino de Deus é a sua vontade. E se nós buscarmos o reino de Deus e a sua vontade, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a promessa do Senhor para as nossas vidas é: eu vou lhe acrescentar as outras coisas, eu vou lhe acrescentar aquilo que você precisa, eu vou lhe acrescentar aquilo que você necessita. Sabe, eu tenho feito uma oração nesses últimos dias, eu tenho dito ao Senhor: Senhor, me ensina a buscar o teu reino em primeiro lugar. Me ensina a buscar o teu reino em primeiro lugar. Eu tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor que Ele me ensine a buscar em primeiro lugar o reino dEle. Porque eu sei que se eu realmente colocar o reino de Deus em primeiro lugar em minha vida, em cada área da minha vida, se o reino for primeiro, for primazia, for prioridade para mim, o Senhor vai me acrescentar tudo o que eu preciso. O Senhor vai me acrescentar tudo o que eu necessito. Então nós precisamos fazer isso. E Jesus nos ensinou também que nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então entender que Deus, Ele não quer que a gente fique preocupado com o dia de amanhã. Ele diz, olha, versículo de número 34, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Descanse o seu coração no Senhor. Como eu falei, quando o seu futuro chegar, Deus estará lá com você. Creia nisso. Deus estará lá com você. Ele prometeu em sua palavra, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Ele prometeu também através do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa dele para a minha vida e para a sua vida. Então creia que Ele estará com você todos os dias. E se Ele está conosco, nós já vencemos. Por mais que nós enfrentemos dificuldades, desafios, lutas e obstáculos, é claro que Jesus nunca nos prometeu uma vida isenta de desafios, mas por mais que nós enfrentemos tudo isso, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus para nós é: descanse o seu coração no cuidado do Senhor, confie no Senhor, lance sobre o Senhor as suas ansiedades, como diz a palavra em Tiago, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? E uma coisa importante que nos ajuda muito a vencer a ansiedade, como diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, é orar, né? Então a Bíblia diz, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, ore apresentando a Deus as suas súplicas com petições e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, você está angustiado, está preocupado com alguma coisa, perdeu o sono porque ficou preocupado com o filho, porque ficou preocupada com o esposo, com a esposa, com a questão financeira, com a empresa, com os negócios, com a saúde ou qualquer outra área da sua vida,
o Senhor está dizendo, ore a respeito disso. Em vez de você ficar preocupado e ansioso com relação a isso, ore a respeito disso. Coloque essa situação diante do Senhor. Faça dessa preocupação um motivo de oração. Faça daquilo que está roubando a sua paz, a sua tranquilidade, daquilo que está deixando o seu coração ansioso, um motivo de oração. Apresente isso a Deus em oração, com súplicas e também com ações de graças, com agradecimento, crendo que Ele já respondeu a sua oração. O que vai acontecer quando você fizer isso? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. O resultado, quando você ora, entrega ao Senhor, lança sobre o Senhor as tuas ansiedades, os teus cuidados, as tuas preocupações, o resultado é que você experimenta de imediato paz. Você vai experimentar paz abundante. Eu quero profetizar que nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade vai roubar o teu sono. Você vai deitar e vai dormir, porque o Senhor estará te sustentando, o Senhor estará cuidando de você até enquanto você dorme, como diz a palavra, aos seus amados Ele dá o sono, ou como dizem outras versões, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Que essas promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o seu coração seja repleto de paz, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Pai, nós queremos nessa hora clamar ao Senhor e pedir que o coração dos teus filhos possa experimentar paz e tranquilidade. Em nome de Jesus, arranca toda preocupação, arranca toda ansiedade, tudo aquilo que está roubando a qualidade de vida dos teus filhos, Senhor, e que eles possam vencer essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação, e que o coração dos teus filhos esteja confiante em Ti, e que do Senhor venha a provisão, venha o socorro, venha o livramento. No poderoso nome de Jesus, assim nós oramos, para a Tua glória. Amém, amém, amém. Graças a Deus, Deus abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.